Agora, pessoal, vamos falar de uma outra doença que é do grupo das manchas foliares, que é a ginardia, ou também filóscta, é um fungo filóscta ou ginardia que causa lesões, normalmente na parte de baixo da folha, mas pode acontecer em cima, muito comum em plantas de folha fina, como oncídios, mas também pode acometer catileias, até phalaenopsis e principalmente vandáceas. É muito comum em vandas. Essa doença se caracteriza por lesões que normalmente aparecem na parte de baixo, principalmente da folha, e essas lesões começam com pequenas pontuações que vão crescendo rapidamente e normalmente elas possuem uma coloração um pouco mais escurecidas do que a coloração da cercóspora. E muitas vezes, embora essas lesões possam ter formatos irregulares, elas costumam ter um formato lembrando um pouco diamante. Então elas podem ter formatos de diamante e podem ter uma região mais clara na lesão, como vocês estão vendo nas imagens. E ela pode deixar a folha toda manchada. E em casos muito severos, essas folhas podem cair também. Normalmente essa doença, também assim como as outras manchas foliares, não costuma ser muito grave, não costuma levar uma planta à morte ou a deixar extremamente debilitada, mas pode causar desfolha, o que pode atrapalhar o desenvolvimento da planta. Também é uma doença que está favorecida pelo ambiente abafado e também por temperaturas mais elevadas e também por excesso de água nas folhas por muito tempo. Então, maneira da gente prevenir essa doença é, primeiro, na aquisição de plantas sadias, depois, tentar manter o seu ambiente bem arejado, sempre importante a ventilação, ter um espaço mínimo para as plantas poderem respirar, ter uma boa ventilação entre elas, substrato de boa qualidade, vaso de boa qualidade, bem furado e, no caso da época mais fria do ano, evitar fazer regas muito noturnas para que as plantas não fiquem com as folhas molhadas por muito tempo, gente, para evitar que esse fungo infecte sua planta, ok? E o que a gente pode fazer para controle? Assim como na cercóspora, podemos, no caso de folhas muito atacadas, podemos eliminar essas folhas, podemos fazer o corte dessas folhas, podemos também fazer a aplicação preventiva de produtos à base de enxofre ou de cobre, como cauda bordaleza ou cauda sulfocálcica, e existem também no mercado produtos específicos que ajudam no controle, gente. Então, repetido, no caso dessas doenças de manchas foliares e antracnose, muitas vezes o corte da região afetada ou da folha por inteiro costuma ser muito eficiente para o controle dessa doença. Depois você pode no corte, lembrando que esse corte tem que ser sempre feito com ferramenta esterilizada. Depois pode-se salpicar canela em pó nesses cortes. Com isso, muitas vezes vocês conseguem um bom controle das manchas foliares como um todo, ok? Agora, vamos à próxima doença.